Querido irmão, numa era sombria, obscura, de perseguição, de sadismo, João, o último dos apóstolos, ele pregava a palavra de Deus e dava testemunho de Jesus. Em razão disso, ele foi exilado para uma ilha chamada Patmos por um homem sádico, cruel, o imperador romano chamado Domiciano. Nós estamos a partir de agora iniciando uma série de ministrações sobre um tema pertinente, o livro de Apocalipse, que tem tudo a ver com a nossa realidade, com a igreja da contemporaneidade. Será que o Apocalipse tem alguma coisa a ver com as catástrofes que acontecem, com as pandemias? Tem alguma coisa a ver? Queridos, você que é leitor do livro do Apocalipse, você já fez uma constatação, que é um livro muito controverso, de difícil interpretação, mas que é uma grande obra literária, que é uma grande produção literária. E essa produção literária é integrada por gêneros literários e figuras de retórica. A gente não tem os manuscritos originais, os manuscritos gregos originais, os autógrafos originais. O que João escreveu, a gente não tem mais. Os autógrafos já se perderam. Nós temos cópias de cópias. E cópias são fragmentos. Nós não temos uma versão interlinear. Não temos mais. Entendeu? Em razão disso, a gente precisa fazer um estudo consciencioso. Um estudo consciencioso implica em responsabilidade, em base acadêmica, em base canônica, em base epistemológica. Entendeu? Então, a partir de agora, você é o nosso convidado para um estudo consciencioso sobre o Apocalipse. Nós vamos dar hoje somente uma síntese, uma visão panorâmica. Em aulas posteriores, a gente vai entrar em detalhes, a gente entra em minúcias. Agora eu tenho uma grande convicção de que será de grande bênção para a sua vida, né? Para a sua família, para o seu ministério. Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9, João diz assim: eu, João, companheiro de Jesus na aflição, fui levado para uma ilha chamada Patmos. Olha, Patmos, por duas razões: por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus. Mas, queridos, já que a gente não tem mais os autógrafos originais, nós temos cópias. É isso, a gente não pode fazer uma interpretação a partir da língua original. O criticismo bíblico, a crítica textual, chama de análise filológica. A filologia é recorrer à própria língua original. Mas a gente pode usar, a gente pode recorrer sobretudo ao Espírito Santo, que é o intérprete maior. A gente está passível de cometer deslize hermenêutico e exegético. O Espírito Santo não, a interpretação dele é plausível, a interpretação dele é
corretíssima. Venha comigo rapidinho. A palavra Apocalipse, ela vem de uma raiz hebraica, lá do arcaico hebraico, que quer dizer Canone Galut. Canone Galut. Você vai ver aí uma junção de duas palavras hebraicas. Canone, que é cano, a Bíblia é um cano, formado por 66 livros. Então a Bíblia é uma canonicidade, é aquilo que Deus inspirou. E Galut quer dizer exílio ou prisão. Então João escreve o Apocalipse na prisão, no exílio, numa ilha chamada Patmos. Mas, queridos, e vindo de uma raiz grega, o que quer dizer Apocalipse no grego? É também uma junção de dois vocábulos gregos. Lá do grego popular, que é o grego koiné, né? Quer dizer, olha, apó, na realidade é um prefixo grego, apó, quer dizer distante, longe de alguma coisa. E lúpitos, no grego, quer dizer sombra. Então, Apocalipse no grego é distante da sombra. Entendeu? E o escritor do Apocalipse, João, o seu nome em hebraico é Yahana. Yah, a partir lá do tetragrama hebraico. Do tetragrama hebraico quer dizer altíssimo. Yah vem de altíssimo. E Hana de gracioso. Então, altíssimo, gracioso. Mas, amado, em que circunstância João escreve o Apocalipse? Qual o destinatário dessa carta, dessa obra literária? Qual o destinatário? Olha bem, o imperador romano não foi Nero. Eu disse que é preciso a gente desmistificar o Apocalipse, né? Desconstruir algumas falácias, algumas interpretações equivocadas, é isso? Para a gente fazer um trabalho confiável, é isso? A gente fazer um estudo abençoador, sobretudo abençoador. Então o imperador chamado Domiciano, no ano mais ou menos 98 a 100, 97, 98 até 100, esse imperador romano, que não foi Nero, né? Nero já foi de outra dinastia, da dinastia Júlio-Claudiana, né? Já foi a primeira dinastia. A segunda dinastia já é essa aqui, que é a dinastia Júlio-Flaviana. E Domiciano foi o último imperador dessa dinastia, Júlio-Flaviana. E depois em outra dinastia, depois do Apocalipse, que é a dinastia Antonina. Antonina. Mas Domiciano, ele foi filho de um general romano chamado Vespasiano. E ele foi irmão do general Tito. Tito foi o responsável pela diáspora judaica lá do ano 70. Ele foi o responsável pelo genocídio, né, judaico. Ele exterminou muitos judeus. Diz os historiadores que mais de 1000 judeus Tito conseguiu exterminar com requintes de crueldade. E nessa época, Domiciano, irmão de Tito, leva João exilado para uma ilha chamada Patmos. Aqui a gente inicia uma série de ministrações sobre o Apocalipse. Eu dei esta introdução sobre o contexto histórico só para facilitar a compreensão do texto que nós vamos ler. Entendeu? E eu preciso da sua companhia para isso. E eu quero que você se inscreva lá no nosso canal do YouTube, né? Nosso canal está cheio de ministrações, entendeu? Cheio de ministrações que vão abençoar a sua vida. O endereço é o seguinte: PR Carlos Figueiredo. Você entra lá e clica PR Carlos Figueiredo. Lá você clica no nome inscrever e tem um sininho, você clica em cima do sininho. E aí você já está compartilhando. Pode fazer uma crítica,
pode fazer uma correção, pode fazer um elogio. O espaço é totalmente, o espaço é democrático. Eu aceito correções, aceito críticas, aceito sugestões. O que vier de você vai ser aceito e será de grande bênção. Mesmo que seja crítica, vai ser de grande bênção. Entendeu? Então Domiciano, por duas razões, por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra, ele leva João exilado para essa ilha chamada Patmos. Ilha de Patmos era uma ilha pedregosa, calcária, solitária, distante. Ficava às margens do mar Ageu. A localização geográfica era muito boa. O mar Ageu tinha uma visão muito grande, muito bonita, porém era distante. Muito distante. Uma ilha solitária. Aquela ilha era uma espécie de prisão daqueles que eram condenados pelo Império Romano. O ostracismo era um dos métodos de tortura, um dos métodos de punição do Império Romano. Eles utilizavam tanto o empalamento quanto a crucificação e o ostracismo. Ou seja, julgava alguém e condenava ao ostracismo. Aí ia levar para uma ilha e lá ele morria, comido pelos animais, de fome ou de depressão. E diz os historiadores da época que João estava com 103 anos de idade, quando ele foi exilado para uma ilha chamada Patmos. Não era sombria. Ele diz aqui, olha, eu, João, companheiro de Jesus, estava numa ilha chamada Patmos. Por causa de quê? Por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus. E ele, com isso, ele afrontou o Império Romano. Ele feriu a deidade imperial. E Domiciano o levou para esta ilha para ser morto. E ele diz aqui, olha, e nesta ilha eu fui arrebatado em espírito. No dia do Senhor, para o judeu, seria o sábado, o dia do Senhor. Esse arrebatamento aqui não é uma experiência de transe, de êxtase. Eu disse que é preciso desmistificar alguma coisa, né? Desconstruir algumas falácias, algumas interpretações equivocadas. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi uma voz como de trombeta. Noutra tradução ele fala voz como barulho de muitas águas. Nessa aqui ele fala de trombeta. Noutra ele fala barulho de muitas águas. Aquela voz volumosa, barulhenta. Ele ouviu a voz de Jesus desta forma. E a voz dizia, João, o que tu estás vendo? Escreve no livro. Aí João pegou o cálamo e pegou o pergaminho ou o papiro e começou a escrever as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. A Ásia Menor era uma província romana integrada por várias cidades. E lá tinha 7 igrejas. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então observa que o destinatário dessa carta de João foi a Ásia Menor. Ela foi destinada a 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Então, historicamente, ela não foi escrita para hoje. Mas aí vem um grande questionamento. Esse livro tem aplicabilidade aos dias contemporâneos? Queridos, venha comigo. Existem 4 escolas de interpretação do Apocalipse. Para facilitar a compreensão, tem surgido no decorrer dos anos 4 escolas que auxiliam você na interpretação deste livro, desta grande obra literária. A primeira escola é a escola idealista ou idealismo. O que é o idealismo? Vale salientar
que idealismo no campo filosófico tem outro significado. Mas a gente está tratando aqui de idealismo no campo da teologia, no campo teológico, no campo escatológico. Então, idealismo aqui é um desvendamento de verdades através de figuras, de símbolos, de imagens. Observa que o autor aqui utiliza de muitas figuras. Ele fala sobre a besta que emerge do mar, besta que emerge da terra. Ele fala sobre cabeças, sobre chifres. Ele fala sobre a mulher que estava sentada numa besta. Então usa muitas imagens, muitas figuras para retratar de verdades que são absolutas. Então esse é o método idealista de interpretação. Já o método preterista remete ao passado. Segundo este método preterista, as profecias apocalípticas já se cumpriram. Para essa escola de interpretação, o preterismo, o Apocalipse foi destinado a 7 igrejas. Então tudo já se cumpriu. Nada do Apocalipse tem aplicabilidade hoje, porque já se cumpriu. Tudo aqui já se cumpriu. Isso é o preterismo. Ele escreveu as 7 igrejas, então não escreveu a igreja contemporânea. Entendeu, querido? Esse é o preterismo. Já o futurismo, escola futurista, remete ao futuro. É uma escola de interpretação essencialmente dispensacionalista. Ou seja, ele interpreta tudo ao pé da letra, tudo de forma literal, não alegórica, não de forma idealista. Então, para o futurismo, tudo remete ao futuro. As profecias do Apocalipse vão se cumprir no futuro. Já para o historicismo, que é uma escola, eu diria que mais popular, é uma escola que tem conquistado muita credibilidade, ela tem crescido em grande proporção, é o historicismo, porque o historicismo remete a vários períodos da história. Entendeu? As profecias do Apocalipse vêm se cumprindo ao longo da história. Então isto é o historicismo. No decorrer de todo esse estudo, você vai constatar a presença dessas 4 escolas. Há momento que a gente vai utilizar o idealismo, há momento que a gente vai usar o futurismo, há momento que a gente vai usar o preterismo e há momento que a gente vai usar o historicismo, que são 4 escolas ou 4 metodologias de interpretação do Apocalipse. Está entendendo, querido? Depois que João escreve as 7 igrejas da Ásia Menor, ele vira para ver quem fala com ele. Ao virar, ele foi surpreendido. Ele diz aqui: virei-me para ver quem falava comigo. E ao virar, eu vi aqui 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais eu vi um semelhante ao Filho do Homem. E na sua mão direita eu vi 7 estrelas de ouro. Você observa que o Apocalipse usa um estilo literário diferente. Não é isso? Um estilo literário diferente. Além desse abismo linguístico, idiomático que existe entre o leitor e o Apocalipse, existe também este abismo literário. Porque nós temos aqui, existem aqui figuras de linguagens, de retórica, que nós não usamos hoje. Ele viu aqui, olha, igrejas aqui com castiçal. Castiçal. Entendeu? Castiçal de ouro que era igreja. E ele viu na mão do Filho do Homem estrelas. Estrelas. Representando anjos. Aquele que brilha em espiritualidade. E ele fala aqui, ó. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Os seus olhos como chama de fogo.
Da sua boca uma espada aguda de 2 gumes, os seus pés como um latão reluzente. Queridos, diz aqui o texto que ele caiu, ele não suportou a sublimidade, o poder, a exuberância daquela visão. Ele viu o Cristo, o Cristo reluzente, o Cristo ressurreto, o Cristo em seu estado de superioridade. Aí ele caiu por terra, ele não suportou. Aí ele ouviu a voz de Cristo que dizia: João, não temas, porque eu fui morto, mas eu estou vivo e tenho a chave da morte e do inferno. Queridos, o que essa expressão quer de fato dizer? Eu disse que o Apocalipse é um desvendamento, é uma revelação de verdades irrefutáveis. Agora nós vamos começar a utilizar as 4 escolas de interpretação do Apocalipse. É claro que cada escola tem as suas incoerências, tem as suas incongruências, mas para a gente fazer aqui uma interpretação plausível, vamos nos reportar ao intérprete maior, que é o Espírito Santo. É isso? Esse não está passível de deslize hermenêutico e exegético. Amém? Veja o que diz aqui, ó. João, essas coisas que tu vistes escreves, as que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Aí João começou a escrever essas coisas. Primeiro, só vai observar aqui que 3 ciências foram reveladas a João. A primeira ciência foi protologia. O que é protologia? É a ciência das primeiras coisas. Proto quer dizer primeiro, e logia, estudo ou tratado das primeiras coisas. É preciso ter a devida cautela para não confundir protologia com proctologia. Que o proctologista é um médico, é uma especialidade da medicina. Então a proctologia é a área da medicina. Proctologia. Já protologia, no campo teológico, já muda. Entendeu? É o tratado das últimas coisas. Aí Jesus falou assim: olha, João, escreve as primeiras coisas, as que vistes. Escreve também as coisas que são, o significado dessas coisas. Então a segunda ciência foi a teleologia. O que é teleologia? Teleios, no grego, é propósito ou finalidade. Então, nessa perspectiva teocrática, no viés, se você analisar o mundo nesse viés da teocracia, você vai constatar que não existe acaso, não existe casualidade, porque Deus tem um propósito para tudo, certo? Ele, como soberano, ele está no controle, está no governo. Se você analisar o mundo nessa perspectiva teocrática, entendeu? Então o Apocalipse tem um propósito, tem uma finalidade, não foi escrito em vão. E a terceira ciência que Cristo revela para João na ilha de Patmos é a escatologia e as coisas que hão de acontecer. Que hão de acontecer. Escatos quer dizer último, e logia, estudo. Então, estudo das últimas coisas. Então, 3 ciências foram reveladas a João: protologia, teleologia e escatologia. Queridos, mas depois que João escreve as 7 igrejas da Ásia Menor, olha bem para você ver. De acordo com o historicismo, eu disse que nós íamos utilizar as 4 escolas de interpretação.
Talvez a gente vai explorar mais o historicismo, ou a escola historicista, que remete a períodos da história. Então, na concepção do historicismo, essas 7 igrejas, ela representa 7 períodos históricos da Igreja de Cristo. 7 períodos históricos. A igreja de Éfeso, até a igreja, a partir da igreja de Éfeso até a última igreja, que é Laodiceia. Então são 7 períodos históricos. Mas aqui no capítulo 4 do Apocalipse, você vai ouvir, vai ler o seguinte: depois dessas coisas, eis que eu olhei, estava uma porta aberta no céu. Depois dessas coisas, então o período aqui eclesiástico passou. O período das 7 igrejas passaram. Entendeu? Aí vem aqui uma nova fase do Apocalipse. Então depois dessas coisas, aí ele já contempla um cenário nos céus. Depois dessas coisas. Aí, queridos, você acha que é anacronismo você falar que o Apocalipse tem tudo a ver com as pandemias, com as catástrofes que acontecem hoje em dia? A gente deu somente uma visão panorâmica, uma pincelada de leve. Mas nós vamos entrar em minúcias, em detalhes, a partir da próxima aula. Eu tenho uma grande convicção que esse estudo vai ser de grande bênção para a sua vida. Em nome de Jesus.